Olá, estamos no ar com mais um boletim, voltando a discutir um tema que deu bastante polêmica, trouxe bastante questionamento aí por parte do produtor, que é a cobrança de ITR. Logo mais em setembro tem novamente a cobrança que será feita sobre o produtor, a área rural em si, que é desse tributo cobrado anualmente. E existe um movimento bastante recente, diga-se de passagem, de incentivo ao incremento da cobrança do ITR. É uma legislação já antiga, né, lá dos anos 2000, mas que acabou ganhando força aí nos últimos meses, talvez no último ano aí, principalmente em função de contas que estão sendo mostradas para as prefeituras, onde o ITR passa a ser um grande imposto aí de aumento de arrecadação para os municípios. A gente vai entender melhor toda essa questão e quem nos ajuda é o Dr. Clairton Gama. Ele é advogado, especialista aí nessa questão, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, viu, doutor? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O que tem mudado, principalmente nas discussões sobre cobrança de ITR nos últimos tempos e que a gente precisa, que o produtor precisa ficar atento, doutor? Seja bem-vindo. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade, dizer que é um privilégio poder estar aqui conversando com vocês sobre direito tributário, sobre tributação e o agronegócio aí, né? O setor mais pujante da nossa economia e o direito tributário e a tributação, que são assuntos que sempre trazem bastante polêmica, bastante o que falar. E o ITR, agora chegando aí em setembro, então o ITR começa a ganhar pauta, né, no noticiário agrícola. E o que a gente tem de novidade é, como bem colocaste, esse movimento, que é um movimento encabeçado pela própria Receita Federal, que criou uma equipe técnica justamente para estudar essa questão. Há também uma ONG, o Instituto Escolhas, que vem divulgando alguns dados em relação a isso, criou inclusive uma plataforma, a plataforma Quanto é ITR, esse é o nome da plataforma, para tentar demonstrar para as prefeituras o que seria a arrecadação viável com o ITR, né? Porque o que é o grande ponto da questão? A gente tem uma possibilidade constitucional, que existe a previsão não é recente, como bem colocou, ela é desde 2003, de que os municípios podem celebrar convênios com a União, por intermédio da Receita Federal, e aí os municípios, então, passam a fazer a fiscalização e cobrança do ITR. Quando o município faz isso, quando ele opta por fazer essa fiscalização e cobrança, ele passa a receber 100% do que foi arrecadado com o ITR. Em contrapartida, numa situação normal, em que a Receita Federal faz essa cobrança, o município recebe só 50%. Então, a gente tem aí um expressivo ganho de arrecadação tributária para o município a partir do momento que ele assume, né, a capacidade ativa do ITR. Muito bem. Então, daí, a partir desse momento que a Receita começou a incentivar as prefeituras, houve aí uma mudança. O problema é que essa mudança ela está sendo feita sem seguir regras, doutor. Dá para dizer isso? Qual é o principal ponto que está gerando controvérsia nessa questão toda da municipalização do ITR, né, vamos chamar assim? É que o município, quando ele recebe a atribuição de fiscalizar o ITR e posteriormente fazer a cobrança, normalmente, via de regra, o que a gente tem visto é que o primeiro passo do município é buscar fazer uma revisão do valor da terra nua. O valor da terra nua, ele serve de base de cálculo para o ITR. É o valor que a gente vai usar para aplicar a alíquota e chegar no valor de imposto que o proprietário rural tem que pagar. O problema é que o valor de terra nua, ele é um elemento técnico, ele é um dado técnico, ele não é um valor que eu, enquanto proprietário, acredito que o meu imóvel possua, nem é um valor que o fisco, enquanto ente tributante, acredita que ele vale. O ITR, o valor de terra nua, o VTN, ele é um valor técnico, é um dado técnico que tem que ser apurado conforme a legislação de regência da matéria prevê. Eu não posso simplesmente dizer que o ITR vale tanto. Não, eu tenho que fazer a apuração, tenho que demonstrar aquilo ali da forma correta, da forma técnica como tem que ser. E aí sim chegar no VTN. E, claro, o VTN ele pode, daqui a pouco eu posso estar apurando ele abaixo do que ele vale, mas posso estar apurando acima. Assim como o município pode vir determinar um VTN para um imóvel e apurar acima do que realmente é o VTN, se fosse apurado da forma correta. Bom, mas só para a gente entender, então, esse processo. Até então, quem que determinava o VTN? O ITR ele é um tributo sujeito ao que a gente chama de lançamento por homologação, né? Onde o contribuinte, ele próprio faz a apuração do valor da terra nua e ele declara o imposto que vai ter que pagar e faz o recolhimento.
O contribuinte faz tudo, ele apura, declara e recolhe. Ele faz toda a etapa do processo. Mas quando a prefeitura assume essa postura de fiscalização, a prefeitura que acaba passando esse VTN, é isso? Exato, porque por mais que ele seja de atribuição do contribuinte, o ente fiscalizador, vamos dizer assim, seja a prefeitura, que é quem tem feito de fato, mas até a Receita Federal poderia fazer, só que o que a gente tem verificado é que acontece isso de fato quando o município assume pelo convênio. O município ele pode rever o valor da terra nua, ele pode, por um procedimento fiscalizatório, buscar determinar um novo valor para a terra nua daquele imóvel, em que pese o contribuinte venha declarando. Ele pode chegar e dizer para o contribuinte, não, o VTN da tua área não é o que tu está dizendo, é tanto. E isso, doutor, vem causando... a gente conversou na semana passada com um representante de produtores aqui no Notícias Agrícolas, isso vem causando um estranhamento, principalmente das prefeituras que já adotaram esse procedimento, porque todo ano esse VTN, que é a base de cálculo para o ITR, ele está subindo. O presidente do Sindicato Rural lá de Cruz Alta, que conversou com a gente, deu até o exemplo de que há 5 anos atrás a base de cálculo era de 12 mil por hectare e agora no último ano me parece que foi para 26 ou 28 mil, ou seja, todo ano subindo um pouquinho. Faz sentido essa reavaliação aí dos valores todo ano? É que na prática, o que tem acontecido? A gente tem visto muitas situações assim. O município, quando ele vem exercer esse papel fiscalizador dele, ele vem buscar determinar o VTN, ele geralmente não apura o VTN da forma como a lei do ITR determina que seja apurado. Ele acaba fazendo uma equiparação do VTN ao valor de mercado do imóvel. E aí todo ano ele vem repetindo isso. Como o mercado imobiliário vem em aquecimento, ele vem todo ano buscando aumentar o VTN, sempre nessa equiparação ao valor de mercado do imóvel. E isso está errado. Isso é errado, porque VTN e valor de mercado são coisas completamente distintas. O VTN, o valor da terra nua, a base de cálculo do ITR, é um dado, como eu disse, técnico, apurado conforme a lei de regência do ITR prevê que seja apurado. O valor de mercado, bom, esse é um valor mercadológico, que depende de várias situações muito mais econômicas até do que jurídicas, vamos dizer assim. Então a prefeitura que faz essa conta está fazendo conta errada. Ela não pode acompanhar o valor de mercado daquela propriedade, então. Como é que apura o VTN? Qual é a regra? Não pode ter essa equiparação entre VTN e valor de mercado. Mas é importante, e aí a tua pergunta entra muito bem, porque em que pese eu não possa equiparar os dois, eu preciso do valor de mercado para poder chegar no VTN. Por quê? Porque o ponto de partida é o valor do imóvel. Eu parto do valor do imóvel, isso quem diz é a Lei 9.393, eu parto do valor do imóvel e vou fazendo uma série de exclusões dali. Eu excluo, por exemplo, o valor das benfeitorias, o valor das construções, o valor de culturas permanentes ou temporárias, valor de pastagens, de florestas plantadas. Eu faço uma série de exclusões do valor do imóvel para que eu chegue no valor de terra nua. Só que tem uma outra coisa também que é muito interessante, porque o valor do imóvel, ainda assim o valor do imóvel, ele não é um dado subjetivo. Eu não posso determinar quanto que ele vale por uma opinião, seja uma opinião do contribuinte, seja uma opinião do fisco. O valor do imóvel, ele também é um dado técnico, apurado conforme uma série de normativas que regulamentam isso, normativas principalmente da ABNT. Ele é um dado a ser apurado, inclusive, por um profissional responsável, técnico da área, geralmente é um engenheiro agrônomo quem faz esse tipo de apuração. Então, mesmo o valor do imóvel, ele é um dado técnico. E aí, a partir dele, eu faço, então, uma série de exclusões e chego no valor de terra nua, que daí eu tenho um valor juridicamente apurado, legalmente apurado, e aí eu posso calcular o meu ITR. Mas se eu tenho um valor de mercado da minha propriedade que tem uma valorização todo ano, isso significa que o meu VTN vai valorizar todo ano também? Não significa tão automaticamente assim. Pode haver essa correspondência, mas não necessariamente. Porque o meu imóvel, por exemplo, ele pode estar ganhando valor de mercado por exemplo, uma benfeitoria que eu fiz, ou por uma pastagem que eu melhorei, ou por uma área de floresta que eu aumentei. Então, eu posso ganhar valor de mercado por elementos que são excluídos do valor de terra nua. E aí eu posso até ter o efeito contrário. Ao passo que o meu valor de mercado aumenta, o meu VTN está diminuindo, porque ele está aumentando o valor de mercado com base em fatores que são excluídos do VTN. E até como forma de fazer o produtor investir na propriedade dele também, né, doutor? Exato, o ITR ele tem um grande caráter extrafiscal, né, que a gente chama que é de estimular o uso da propriedade. Inclusive,
aí saindo um pouco da base de cálculo e pensando na alíquota, a alíquota do ITR ela é menor conforme for maior o meu grau de utilização do imóvel. Então, o ITR tem todo esse lado extrafiscal de estimular, de fato, a função social da propriedade, né? Quanto mais eu utilizar a propriedade, quanto mais eu investir nela, menos imposto eu vou pagar. Um latifúndio paga mais do que uma propriedade produtiva, por exemplo. Exato. Agora, um valor único ou um valor determinado pelo município para todas as propriedades rurais, isso está certo? Não, esse também é um outro problema que a gente tem visto. Os municípios acabam por criar vamos chamar aqui de planta genérica de valores de terra nua, para fazer um paralelo com o que acontece por IPTU. E aí acaba unificando o valor de terra nua por regiões rurais dentro do município, ou até um valor de terra nua só para toda a zona rural do município. Isso é errado, porque o VTN, já falei aqui, pelo que eu já falei, a gente vê que ele é um dado apurado de forma individual. Cada imóvel vai ter o seu VTN. A gente pode ter imóveis lindeiros com VTNs completamente distintos. Então, eu fazer uma equiparação, passar a régua e dizer que todos os imóveis rurais do município têm o mesmo VTN, com certeza eu vou encontrar erros aí. Para alguns imóveis eu vou estar com VTN muito acima do que é, para outros eu vou estar com VTN até abaixo do que realmente é. Mas para determinar esse VTN, então tem um especialista que sabe fazer essa conta. Mas quem deve contratar esse especialista? É o produtor? É o município? Como é que fica essa questão de cumprimento das regras? A orientação que a gente tem dado, assim, aqui, para o pessoal que nos procura querendo consulta sobre isso, conversando sobre esse assunto, é de que o primeiro passo é o contribuinte ficar atento a se houve ou não houve na sua cidade, no seu município, esse fenômeno da municipalização. Se o seu município firmou esse convênio com a União. Tendo firmado, o próximo passo é ficar atento e observar se vai haver algum comunicado por parte do município com relação à modificação no valor da terra nua. Se houvesse o município comunicar ao contribuinte de que o valor da terra nua do seu imóvel agora é X, o contribuinte tem que procurar o município e tentar entender como vocês chegaram nesse X. Eu preciso que vocês me mostrem o laudo de avaliação do imóvel, o laudo de apuração do VTN, tudo da forma como a lei determina que seja feito, para que eu confira e veja se o valor da minha terra nua realmente é esse que vocês estão dizendo. Se o contribuinte encontra uma disparidade nisso, se ele encontra ali um VTN que foi apurado de uma forma errada, de uma forma equivocada, ou se ele encontra um VTN que está majorado, que não poderia ser aquele valor, que sim teria que ser um valor menor, aí o contribuinte pode se opor a isso, tanto na via administrativa quanto na via judicial. E essa oposição, isso é muito importante, essa oposição ela tem que ser embasada em um levantamento do valor da terra nua da forma correta, da forma como o contribuinte entende que tem que ser mesmo. E aí o contribuinte vai procurar, então, um profissional para poder embasar, dar base para essa impugnação jurídica. A gente vai precisar de uma base técnica. É um trabalho multidisciplinar aqui que vai envolver a demonstração da forma legal, como se apura o VTN, e a parte técnica demonstrando de fato qual o VTN daquela área específica. O que a gente ouviu também, doutor, é que falta transparência. Essa relação de chegar na prefeitura e pedir para fazer aí, o entendimento, né, da cobrança, me parece que não é tão simples assim. Então, isso passa a ser um problema, né? Já tive ciência de casos de municípios que o contribuinte solicitou por ofício, ou até os sindicatos mesmo, solicitaram por ofício ao município a demonstração da apuração do VTN, e o município respondeu dizendo que aquilo era um documento interno e que não poderia dar acesso. Isso é completamente sem fundamento, não tem embasamento jurídico nenhum que garanta esse sigilo que o município alega, não há sigilo nisso. O VTN ele faz parte da norma de incidência do ITR. O VTN faz parte da legislação que vai impor a obrigação de recolher o imposto. Sendo assim, até por uma questão de legalidade, eu tenho que ter acesso a isso. Conhecer a base de cálculo daquilo que eu vou pagar, conhecer a base de cálculo. Eu ter certeza de que estão me cobrando o justo. E se a gente nem quiser falar em legalidade, a gente pode falar em dever de transparência, em dever de acesso à informação, em publicidade dos atos públicos. Enfim, tem um arcabouço todo de garantias constitucionais e legais que garantem ao contribuinte o acesso a essa informação. E o município não pode se omitir de dar, não pode negar dar essa informação. Nesse caso, o caminho jurídico é o mais prudente? Nesse caso, a via administrativa provavelmente vai ser negada também. Se o contribuinte já fez a solicitação e o município negou, ele tentar administrativamente uma argumentação mais densa
provavelmente também vai ser negado, então a via jurídica acaba se apresentando como a mais adequada para buscar o acesso à informação. Mas via sindicato fica mais fácil, né, doutor? Geralmente a gente tem visto que são os sindicatos que tomam frente nesse movimento, né? Os sindicatos tomam conhecimento da celebração do convênio, tomam conhecimento da modificação do VTN e vão atrás tentar entender o que está acontecendo. Os sindicatos têm tido um papel bem atuante e bem importante nesse cenário todo. Muito bem. Só para entender, como é que está esse processo de municipalização? É um processo antigo, como a gente já relatou aqui, mas ele vem sendo absorvido aí pelas prefeituras? Ele é um processo que já tem, né, 10, 15 anos aí de possibilidade jurídica, mas ele não vem sendo implantado muito na prática, não. São poucos municípios até agora que aderiram. Acredito que a partir de agora vai haver um aumento maior de adesão, de celebração de convênios entre municípios e Receita, até por causa da crise que a gente vive, né, de arrecadação tributária. A crise econômica ela acaba, consequentemente, gerando uma crise de arrecadação. As empresas faturam menos, logo os tributos são menores também. E aí o ente tributante, o fisco, vê no agronegócio, mais uma vez, né, a sua tábua de salvação, porque o agronegócio está aí, como disse, o setor pujante da economia, em plena crise, aí vem demonstrando crescimento. Então, parece que os municípios, talvez agora, e com esse movimento todo da própria Receita Federal, da ONG, essa que eu mencionei, tentando demonstrar para os municípios o que seria um potencial de aumento de arrecadação caso eles passem a cobrar o ITR. Aliás, tem uns números interessantes aí, né, de estudos que vão sendo feitos e apresentados à prefeitura, né, que pode triplicar, por exemplo, o valor de arrecadação do município. Isso é um dado que consta lá na plataforma essa, quanto é ITR, que fez um levantamento que em 2018 o valor arrecadado de ITR foi em torno de 1,5 bilhão. E assim mesmo, a plataforma ela faz uma projeção, uma simulação do que seria arrecadado de ITR caso todos os municípios brasileiros fossem responsáveis. E aí ela chega numa cifra ali que beira os 6 bilhões. Então, segundo a plataforma, a gente iria de 1,5 bilhão de ITR para quase 6 bilhões, né? Então, o senhor acredita que mais do que nunca a prefeitura vai buscar esse mecanismo para justamente compor aí a arrecadação do município, já que tem a possibilidade de que 100% dessa arrecadação fique no próprio município, certo? Exato, acredito que sim. Hoje, né, como eu disse, os municípios eles ficam com 50% do que foi arrecadado de ITR, a partir do momento que eles passam a cobrar, eles ficam com 100%. Então, realmente é um ganho de arrecadação bem interessante, bem significativo. E acredito que cada vez mais municípios vão vir buscando esse convênio. E a Receita incentivando isso tem algum motivo, doutor? É que o ITR, historicamente, ele é um tributo que nunca gerou uma arrecadação muito expressiva para a Receita Federal. Além de que, para a Receita Federal, ele é um tributo de difícil fiscalização, né? Porque ele é um tributo que incide aqui na zona rural do município. E a União, com toda a estrutura dela, ainda assim, fica difícil de exercer essa fiscalização. Passando para o município, fica mais fácil do município fiscalizar, ele está mais próximo do contribuinte. Muito bem. Então, fica aí a orientação. Se você percebe alguma surpresa, alguma alteração, e principalmente o seu município aí fazendo a municipalização da cobrança, preste atenção que pode ter aí uma base de cálculo errada acontecendo sobre a cobrança do seu ITR. Isso precisa, portanto, ser perguntado para a prefeitura o que está sendo feito ou como está sendo feito, para que você não pague um imposto a mais do que você deve pagar, certo, doutor? Perfeito, é isso mesmo. Esses são os principais pontos aí que a gente tem que estar atento nesse fenômeno aí de municipalização do ITR. Muito bem. Dr. Clairton Gama, obrigado pela participação aqui conosco, pelos esclarecimentos. Como eu disse, é um tema bastante polêmico, imagino que ainda aparecerão muitas perguntas aqui e a gente vai conversando, a gente vai respondendo as perguntas aí dos internautas à medida que elas forem aparecendo aqui. Por enquanto, muito obrigado. Tá certo, eu que agradeço aí a oportunidade mais uma vez e fico à disposição, que precisar, pode contar comigo. Tá bom, muito obrigado, um abraço para você. Tá aí Clairton Gama, advogado, está especializado aí nessa questão da cobrança de ITR, principalmente com essa mudança, né? Essa municipalização da cobrança, que já deveria ter acontecido há alguns anos, mas, enfim, deve ser intensificada com essa questão da redução da arrecadação dos municípios, principalmente nesse ano difícil que a gente está passando aí em função da
pandemia. Então, isso pode ser mais um problema que pode dar pano para manga aí para você, produtor rural, que vai fazer aí o seu pagamento de TR no próximo mês de setembro. Fique atento, então, às possibilidades de mudanças. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e outros destaques. Continue com a gente.